tem uma particularidade, é uma formação relativamente mista. Ou seja, isto também é muito habitual entre os historiadores de arte, que têm que aliar a uma formação mais propriamente humanística, depois uma vertente prática, sobretudo quem se dedica à história da arquitetura, se não tem depois alguma formação da própria arte de construir, acaba por se desenvolver com grande dificuldade no terreno. E daí que eu acabei por fazer um percurso um bocado ao contrário de outros colegas, que normalmente começaram na arquitetura e depois chegaram à história da arte. Eu fiz o percurso ao inverso. Talvez também por vir de uma família de arquitetos, pode ter acontecido isso, mas acabei por me sentir muito bem nesse mundo profissional. Quando eu comecei, digamos, a minha formação, nós estávamos a dar os primeiros passos na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, no campo da História da Arte. Portanto, eu fui mesmo da primeira promoção, digamos assim, daquilo que se chamava uma variante de História da Arte. Estávamos, no fundo, os primeiros formados licenciados por aquela estrutura. E, naturalmente, era uma casa que tinha grandes valores nesse momento, sobretudo ligados mais às componentes da história medieval e contemporânea. A modernidade estava ainda a emergir aí, mas era sobretudo uma escola franco-casteliana. Todos nós vivíamos um pouco formatados pela sociologia da arte e também um bocadinho pela história da técnica. Eram duas componentes que estavam ali muito presentes. Eu depois, ao longo da minha evolução, e porque contactei sobretudo com um dos últimos discípulos vivos, naquela altura, de Panofsky, o professor Santiago Sebastiano, que realmente era um descobridor de novos mundos, literal e metaforicamente. Como sabe, ele fez a carreira dele naquilo que tinham sido as antigas colónias espanholas. Ele era um grande especialista na arte do México, do Peru e, sobretudo, da Colômbia, e, portanto, passou muitos anos da sua vida aí fazendo trabalho de campo. Mas era também um descobridor de novos continentes na medida em que a iconologia que outros grandes historiadores espanhóis, como Diego Angulo, tinha começado a desenvolver, dava os primeiros passos. E, realmente, o Santiago Sebastiano, com a sua visão profundamente humanista e humanística destas questões, moldou um novo capítulo, pode-se dizer assim, da história da arte europeia. E, portanto, eu tive que modificar o meu azimuth. Por outro lado, com um querido professor, eu tinha feito uma pequena aposta. O professor José Eduardo Cá Porta Correia, que tinha sido meu professor aqui na Universidade Nova. Ele dizia-me assim: Falcão, tu nunca vais ser um técnico, porque a nossa formação não é para formar técnicos. E eu sempre pensei o seguinte: que diabo, todos nós estamos mais ou menos vocacionados para o desemprego, já se via isso nesses anos 80, eu vou ter que, os meus pais deixaram de estudar tudo o que eu queria fazer, nunca me puseram qualquer dificuldade de eu seguir uma carreira mais humanística, mas eu vou adquirir uma outra ferramenta que me permite, em última análise, tudo se sobrar à minha volta, e de facto descobri que a arquitetura, depois, também aula na prática, é uma disciplina muito estimulante para um aprendiz de historiador, que no fundo eu era e continuo a ser, mas que é algo que nos completa bem. Aquela ideia que os alemães têm de que se devem fazer duas formações universitárias não é uma coisa despiciente. Realmente ajuda-nos depois pela vida fora, até às vezes a sermos melhores na nossa própria atividade profissional. Bem, naqueles anos 80 e depois 90, em que eu primeiro cá, depois nos sítios onde fui bolseiro, finalmente onde fui estagiário, estava na moda, era muito uma história de arte profundamente cosmopolita. Itália era sempre o farol da história da arte, naturalmente depois havia outras desinências, digamos, desse farol, mas dava-se relativamente pouca atenção e até estava bastante desprestigiada esta prática da história da arte regional ou mesmo local, ou seja, os estudos locais, que hoje são para nós uma realidade. Enfim, todos conhecemos, por exemplo, o que faz o Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras de Lisboa, ou o que faz também o Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Isso está bem conhecido, hoje produzem belíssimas monografias, muitas delas cabem, digamos, dentro desta nossa categoria. Mas na altura isto estava tudo muito desprestigiado. E então eu tive a sorte de encontrar realmente duas pessoas, uma já morta, outra ainda viva e muito pujante, que me orientaram um pouco nisto. As duas pessoas foi, por um lado, Abel Viana, o grande historiador de Beja, o homem dos arquivos de Beja, digamos, verdadeiramente o fundador ou refundador do Museu Regional, e um arqueólogo realmente notável, mas um arqueólogo com uma perspectiva muito transversal do património. E depois, entre os vivos, evidentemente, o Sr. Túlio Espanca, de Évora, certamente conhecerão, e que é um homem, realmente um homem das Arábias, porque começou a sua carreira como barbeiro, conseguiu concluir os cursos de liceus, como se dizia na altura, e depois tornou-se naquilo que eu considero um dos principais historiadores da arte do país, tendo produzido o seu inventário artístico, que abrange não só todo o distrito de Beja, com 6 grossos volumes, desculpem, de Évora, como também a parte norte do distrito de
de Beja, além de dezenas e dezenas de artigos, é de uma solidez e de uma qualidade científica realmente notáveis. Então, aí eu percebi que havia ali um continente à espera de que alguém tivesse a paciência, a dedicação e também, se calhar, a perseverança ou a obstinação de trabalhar, que era o património sacro alentejano e, particularmente, o património artístico. Bem, e foi assim que se formou, em 1984, a convite do então Ministro de Beja, o Dom Manuel Fernando Falcão. Não foi um caso de nepotismo. Eu não comecei a trabalhar com a Diocese de Beja porque ele fosse meu tio ou alguma coisa no género. Curiosamente, somos parentes, mas por um lado diferente. Também a minha mãe, que era do Alto Alentejo, era parente, mas um parentesco, enfim, muito longínquo. Mas o Dom Manuel Fernando Falcão, que foi realmente um grande bispo, teve ali um papel muito interessante e que se prendeu com o facto de que, não sei se conhecem as circunstâncias exatas, temos aqui um grande historiador da história da Igreja Contemporânea, que conhece isto provavelmente melhor do que eu. Mas o Dom Manuel Fernando Falcão era o Benjamin, era o Delfim do Cardeal Serjeiro. E era um homem, enfim, é um dos últimos príncipes da Igreja que tivemos, não é? Era um homem que, pelo nascimento, pela formação, era engenheiro de formação, antes de ser no técnico, e uma época em que ser engenheiro do técnico era, enfim, era proposto ter um doutoramento assim por Harvard, alguma coisa no género, era mesmo muito difícil ser-se um bom finalista do técnico. Era realmente uma pessoa que juntava uma profunda preparação teológica e pastoral, realmente interesses culturais e sociais muito alargados. E o Dom Manuel Falcão apaixonou-se pelo Alentejo. Ele chega lá em circunstâncias muito difíceis, ele não teve o placet do governo, do último governo da ditadura, porque Marcelo Caetano não gostava do Dom Manuel Falcão, não gostava, enfim, desta inteligência católica, e, portanto, ele, que o Serjeira, tudo indica, queria que lhe sucedesse, não tinha hipóteses, portanto, ficou ali num limbo. E depois, quando se dá a Revolução de Abril de 74, ele tem uma outra dificuldade, é que há uma espécie de revolta no clero, ele próprio fica pendurado ali, quer dizer, levou pancada da direita, depois levou pancada da esquerda. Então alguém tem a ideia, entre aspas, maldosa, de enviar para Beja, que era assim visto como uma espécie de sertão, e devem ter pensado assim, bem, tu és um bocado vermelhoso que vai lá para o pé dos teus. Deve ter sido assim uma coisa deste género. O que acontece é que o Dom Manuel Fernando Falcão chega a Beja e sente-se otimamente. Portanto, ele entra primeiro como coadjutor, depois é que é bispo residencial, e ele tem um projeto social e cultural para a Diocese, a que eu, enfim, talvez estivesse no sítio certo, na hora certa, acabei depois por eu e os meus colegas ficarmos associados, sempre como voluntários. Nós nunca fomos funcionários da Diocese. A Diocese, aliás, não tem grandes meios, portanto, nunca pôde contratar equipas para fazer este trabalho. E daí também o trabalho tem as suas limitações, sendo feitos, digamos, todos nós éramos professores, ou éramos funcionários do Estado, ou alguns até nem tinham profissão, não é? Tínhamos que sobreviver um bocadinho dentro destas coisas. Mas eu não vos venho falar hoje da Diocese de Beja, vamos falar um pouco mais das minhas linhas de investigação. E a primeira, evidentemente, prendeu-se com o inventário. O grande problema do património cultural religioso, isto aqui não é novidade nenhuma, é que ele coincide sensivelmente com... Aqui as estatísticas não estão feitas e, no fundo, ninguém tem interesse em fazê-las, mas os valores que normalmente se apresentam, quer do lado do Estado, quer do lado da Conferência Episcopal, é que ele é sensivelmente na ordem dos 70%. Há quem fale em 4 quilos. Enfim, há aqui uma proporção que, no fundo, não está bem aferida. O património nacional não está inventariado, a não ser a título de amostragem, portanto temos uma grande dificuldade, no fundo, em dar um número real para cima da mesa. Mas, de qualquer modo, podemos perceber que é um património gigantesco, esmagador, é, no fundo, o nosso grande réseau patrimonial está aí. Nós, no fundo, Portugal especializou-se muito na produção de pintura, de imaginário, de arquitetura sacras, além das artes decorativas, e, portanto, há aí um património absolutamente extraordinário. E, no caso de Beja, o Dom Manuel Fernando Falcão percebeu-se que ele estava em rápido declínio e achou que inventariar era o fundamental. E foi por aí que começámos. E conseguimos inventariar 500 edifícios ao longo destes anos e para cima de 200 mil objetos móveis. Portanto, enfim, alguns muito simples, outros muito complexos. Portanto, enfim, é um trabalho científico com alguma densidade. E, portanto, a ligação ao território da minha parte como investigador nasceu em grande medida, eu já tinha uma paixão pela história local, mas da necessidade de perceber o território a partir do inventário. Bem, e a partir daí foram surgindo algumas linhas de investigação. E eu penso que estamos dentro do timing. Pronto. Uma delas, que era aquela que eu acabei depois por desenvolver um pouco nos meus estudos pessoais, era compreender o genius loci. É um conceito muito característico dos historiadores da arquitetura. O
O que é o Genius Loci? É uma espécie de fenomenologia da identidade local, tal como ela se manifesta nas suas evidências culturais. Daqui, evidentemente, o património arquitetónico, artístico, pictórico, escultórico é uma manifestação. É, no fundo, aquela velha ideia de um autor clássico, eu creio que foi Virgílio, se não me engano, disse que não há nenhuma terra que não tenha um gênio, ou seja, não tenha um gênio tutelar, ou seja, não tenha uma idiosincrasia ou uma maneira de ser própria. E nós apercebemos, de facto, que havia não um Alentejo, mas vários, e que dentro daquilo que estudámos melhor, que era o Alentejo do Sul, havia também essas particularidades muito curiosas. Mas só o inventário é que nos deu isto. Só vendo as peças, uma fotografando, medindo, e ainda à procura dos documentos de arquivo que falavam delas, e revendo a bibliografia, é que nos percatámos disso. Então, tentámos fazer uma coisa que agora os arqueólogos também redescobriram, e talvez até com mais êxito que nós, que é uma fenomenologia dos lugares. Até houve um grande especialista espanhol, o professor Almagro, da Real Academia da História, que utiliza uma expressão que é agora peço desculpa, estou aqui com um pequeno lapso, no fundo é lugares sagrados, mas uma expressão de um latim medieval que transmite isso muito bem. No fundo, eles em castelhano chamam as penhas sagradas, ou seja, os santuários que atravessam os tempos, começaram provavelmente alguns deles ainda no final do Paleolítico, mas sobretudo no Neolítico, e depois desembocam hoje em dia nos nossos cultos populares. Estes cultos que, enfim, todos conhecemos e que se vão acumulando. Enfim, uma das coisas, por exemplo, que inventariámos que foram as árvores que tinham fenómenos de culto associados. Enfim, são as múltiplas Fátimas que temos ao longo da história do Alentejo e que estão muito claras. A mim interessou particularmente o quê? Percebermos a essência do espaço sagrado, que tem uma linguagem própria. Deus fala com os homens de maneiras muito específicas. Gosta, por exemplo, muito de geometria. Provavelmente Deus, há muito tempo, nós pensávamos que ele podia ter sido músico ou arquiteto. Hoje parece que está-se a chegar à conclusão que deve ter sido, sobretudo, um geómetra com bons conhecimentos de álgebra para elaborar a natureza de uma forma tão bem concebida do ponto de vista, digamos, da tecnologia dos materiais e da engenharia do pensamento. Então, eu tentei modestamente perceber, por exemplo, porque é que uma igreja gótica, na nossa região, era tão diferente de uma igreja manuelina. O que é que aconteceu no tempo do Dom Manuel e já no tempo do Dom João II para que tudo aquilo se mexesse? E fomos encontrar, por exemplo, explicações para isto em sítios muito longínquos, como, por exemplo, a Serra de Funchal, que é um edifício que a gente liga pouco aqui no continente, mas que é a chave fundamental para se compreender, ou então depois a influência de todo um conjunto de arquitetos italianos ou italianizados, que não eram bem arquitetos, eram mais mestres de obras, mas eram pessoas que tinham assim uma certa formação teórica, sabiam ler os tratados e, portanto, tinham encontrado ali alguma inspiração. Então, este tem sido um setor a que damos bastante atenção e, sobretudo, temos um certo orgulho nisso. Registámos muita informação que se perdeu entretanto. Porque, enfim, o tempo não perdoa, não é? Portanto, a degradação do património é um fenómeno imparável, por muito esforço que se faça. Na Diocese de Beja, ao longo dos anos, instalaram-se mais de 100 igrejas, mas não foi suficiente. Quer dizer, claramente, era preciso continuar com uma grande intensidade para que não se perdesse. Sobretudo, perdeu-se informação fina. Por exemplo, os grafitos, que é uma coisa muito sensível, os grafitos que são feitos com argamassas, enfim, alguns têm 500 anos, 600 anos, basta às vezes uma chuvada mais intensa e perdemos informação científica, por exemplo, sobre as suas cores. Depois, outro setor interessante foi, evidentemente, o do património móvel, porque, enfim, depois o Dom Manuel Falcão pediu-nos, bem, já que o inventário correu bem, vamos pensar em fazer uma rede de museus. Dizia-nos ele, eu não quero um museu diocesano grande em Beja, porque não quero trazer as coisas dos sítios. Em primeiro lugar, porque me vão crucificar se eu vou buscar as peças a Moura, ou a Sines, ou a Odmira. Então, cada zona deve ter um museu, e esse museu pequenino deve ter uma escala sustentável e deve participar da dinâmica social e económica. Eu, no fundo, queria que fosse aqui um local de visita, que aparecessem mais visitantes, que, no fundo, usassem também turisticamente o Alentejo. Então, formou-se uma rede de 8 museus. E, de facto, apareceram coisas extraordinárias durante o inventário do património. Uma coisa que percebemos foi uma grande ligação ao Oriente, que eu não suspeitava. Quer dizer, conhecia, evidentemente, tinha havido muitos missionários, sobretudo jesuítas. Sabíamos que alguns destes missionários, e até o célebre patriarca da Etiópia, eram pessoas de posses e, portanto, tinham trazido património. Agora, não imaginávamos era que fosse tanto ao ponto do Baixo Alentejo poder reivindicar uma posição na história da arte japonesa, da arte chinesa e da arte da Índia. Portanto, há peças, de facto, que só se conhecem já ali.
Depois, outra coisa muito curiosa também foi perceber que o Alentejo era muito mais cosmopolita do que nós podíamos imaginar. Importava peças de Veneza, enfim, não importou um Tiepolo, mas no discípulo do Tiepolo. Importava peças da Alemanha, do norte da Alemanha, até das cidades asiáticas, enfim, naturalmente do Reino Unido. Tudo isto dá uma escala, digamos, de mundivisão a um património que achávamos todos no início que era relativamente pobre. Portanto, essa pobreza desvaneceu-se. É um património muito frágil, muito sensível, que precisa de uma grande atenção. Aqui tivemos um problema, que foi, nós defendíamos que a melhor maneira de proteger o património é dá-lo a conhecer a todos. Nós achamos que se uma peça for conhecida de todos, é muito difícil roubá-la. Mas, entretanto, vingou uma outra corrente, naquela altura, nos anos 80 e 90, que achava que se deviam publicar as peças só com a indicação, por exemplo, Patriarcado de Lisboa. Bem, e tivemos um grande braço de ferro, porque assim, se eu publico um cálice da Catedral de Beja e ponho só Beja, eu estou-lhe a amputar toda a informação histórica. Ou seja, tenho um objeto descontextualizado. Isto foi uma coisa, enfim, difícil, depois conseguimos, felizmente, mais uma vez, com a ajuda de um bispo inteligente, resolver esse problema. Bem, isto era um bocadinho mais aquilo que era o trabalho institucional, mas todos nós temos, evidentemente, inclinações para uma área ou para outra. Eu posso dizer-vos que tropecei num setor muito curioso, que foi o Caminho de Santiago, mas tropecei literalmente. Recuperei uma igreja, a Igreja Matriz de Santiago de Cacém. Quando digo recuperei, vou ser talvez um bocadinho exagerado, recuperámos, e eu fui o historiador, digamos, que dei a carne aos arquitetos para eles desenharem a recuperação daquilo. É um edifício muito complicado, um edifício que tinha da época gótica, que estava cheio de transformações, e conseguimos, enfim, torná-lo legível. Nacional, enfim, uma peça importante, pertence ao Estado. Então, aconteceu uma coisa espantosa, que foi, recuperávamos aquele edifício e alguns outros nas proximidades, em terras vizinhas, e de repente começavam a aparecer peregrinos. E os peregrinos vinham, e nem sabiam explicar muito bem porque é que vinham, mas apareciam peregrinos alemães, japoneses, muitos espanhóis, italianos. Bem, e alguns iam pedir a Compostela, aquele carimbo que se dá no passaporte do peregrino. E os párocos, sobretudo nas aldeias mais pequenas, enxutavam-nos. Então, isto provocou que o cabido da Catedral de Compostela formalizou uma queixa junto do Bispo de Beja de que os peregrinos chegavam lá e queixavam-se que no Alentejo eram maltratados. Mas é que recusavam-se, os peregrinos tinham o direito, quer dizer, é um direito que se assiste de meterem lá o carimbo. E queixavam-se que tinham que pedir às câmaras e às juntas de freguesia, e aquilo que era a obrigação das paróquias ser desproporcionado. O Dom Manuel encarregou-nos de fazermos uma pesquisa e nós começámos a mexer nos arquivos, sobretudo começámos, lembro perfeitamente, pela zona do Odmira, e começámos a encontrar referências à passagem de peregrinos, os últimos dos quais, não foi há muito tempo, foi nos meados do século XIX. Ainda há pouco tempo encontrei no Arquivo Distrital de Setúbal, a propósito na terra do litoral alentejano, um peregrino profissional. Portanto, o caminho, claramente, andava ali. E pronto, foi-se evoluindo, e eu acabei por conseguir, enfim, quase malgré moi, fazer uma carta da distribuição dos caminhos de peregrinação. E, curiosamente, foi daquelas coisas em que tivemos a satisfação de ver que o nosso trabalho de investigação tinha uma utilidade muito prática para quem circula por aqueles sítios. Ainda não temos albergues, ainda não temos os caminhos sinalizados, mas todos os anos se dão passos. E ali, curiosamente, no Alentejo, foram sobretudo as misericórdias que, recuperando uma das suas velhas obrigações, aderiram à ideia de criar umas cantas-camas ou umas tarimbas, uma coisa qualquer, em que as pessoas que passam, não são ainda muitos, possam, no fundo, albergar-se a um preço muito conveniente, como é próprio dos peregrinos. Portanto, os Caminhos de Santiago foi um caso curioso da minha vida. Eu tenho publicado 2 ou 3 livros sobre isso. Estou neste momento, enfim, a continuar a investigar e vejo agora que, finalmente, o próprio Estado está a despertar para esta realidade, que era conhecida sobretudo bem a norte, não é? Portanto, mais perto da Galiza, mais perto do término do caminho, mas cá para sul está muito esquecido. Nós estamos bastante longe de Compostela. Estamos, enfim, no Alentejo estamos a cerca de 800 km. Bem, no meu trabalho sobre os santuários, deparei com outra realidade também para mim inesperada, que foi, eu não conseguia compreender a topografia sagrada de alguns territórios do Baixo Alentejo, sobretudo no interior, uma zona que fica ali perto de Mértola, que é talvez hoje o concelho melhor estudado, graças ao notável trabalho do campo arqueológico, que é um trabalho, enfim, sem paralelo entre nós, na nossa região, e penso mesmo que a nível nacional não conheço nada que seja similar àquilo. É um trabalho, sobretudo, visto a partir da arqueologia, de uma perspectiva um pouco diferente daquela que nós tínhamos, ou que continuamos a ter.
Mas não conseguimos compreender o terreno, quer dizer, não entendíamos. Tínhamos ermidas que estavam em sítios incompreensíveis. Não era nem a localização geográfica, nem a proximidade de vias de comunicação, não era também, um outro fator que nada nos dizia, era se seriam sítios onde tinham existido antigos cultos, medievais ou tardo-antigos. Não. A chave de explicação daquilo não era clara. Até que um dia começámos a ver os arquivos municipais com muita atenção, começámos a perceber as canadas reais. É que era a transumância que vertebrava este território. E mais, foi a transumância que deu origem não só à construção de importantíssimas igrejas, mas até à encomenda de obras de arte excepcionais, como, por exemplo, a célebre cabeça relicária de São Fabião, que está hoje na Basílica Real de Castro Verde. São Fabião era uma espécie de veterinário mor, era um santo que curava com o bafo ou o hálito e curava tantas pessoas como os animais. Bem, como é que se explicava que uma peça daquela envergadura, uma peça tardo-românica, de origem aragonesa, que devia ter custado uma verdadeira fortuna e que era uma relíquia, enfim, muito importante intrinsecamente, independentemente do seu invólucro, vamos lhe chamar, de orivesaria, como é que aquilo tinha chegado? Bem, se havia um grande veterinário, tinha que haver grandes rebanhos, e de facto existiam grandes rebanhos. Isto pôs-nos na pelgada de uma coisa que eu não tenho preparação para tratar, mas talvez algum dia algum colega da História Económica e Social consiga, é que percebemos que grande parte da colonização do Alentejo, tardia, finais da Idade Média e sobretudo depois na época moderna, é feita por gente da Cova da Beira. Ou seja, é um daqueles casos curiosos em que se junta a matéria-prima e o know-how. A Cova da Beira começa a desenvolver a sua indústria, enfim, de transformação da lã, por ser matéria-prima. A possibilidade que eles têm ali de ter efetivos pecuários é moderada. Então, como tinham capital, começaram a investir longe. Então, o Alentejo participava da dinâmica das mestas. Era uma espécie de prolongamento das mestas. E, com grande espanto meu, vendo o Arquivo Municipal de Madrid, por exemplo, encontro rebanhos de Serpa, ou de Mértola, ou de Castro Verde, na Serra de Gredos, aliás, Portas de Madrid. A Serra de Gredos é aquela serra que a gente vê quando está nas torres altas da cidade de Madrid. Isso foi, realmente, um dado muito, muito curioso. De maneira que tem assim agora também atento à transumância por causa do trabalho dos santuários. Eu assim consegui perceber, penso eu, e outras pessoas, enfim, que são grandes especialistas, como é o caso do professor Carlos Cláudio Torres e de outros, o professor José Matoso e outros mestres que tive, eles têm validado, digamos, esta nossa primeira aproximação. Portanto, pode ser uma chave para compreender isto. Por último, dois últimos temas só, e vão-me calar. A questão do Brasil. Também outra coisa inédita para um historiador de arte, uma coisa que, enfim, para um historiador dos descobrimentos ou da história colonial portuguesa, será o seu término. Mas eu dou-me com dois fenómenos curiosíssimos, que é, estudando as igrejas rurais, neste caso do litoral, de Santiago de Cacém, começo a encontrar referências a famílias que migravam para o Brasil. Migravam para o Brasil, mas em épocas remotas, portanto estamos a falar do início do século XVI, segundo meado do século XVI, muitos também para a Índia, evidentemente, mas o Brasil é que parecia ser ali uma referência interessante. Ou seja, claramente havia um centro emissor e havia alguém que estava na terra de Veracruz e que recebia, e se calhar chamava, estas pessoas que iam. Mas como é que a gente percebia isto? Qual era o fio condutor desta coisa? E sobretudo era no Brasil setentrional, era no Brasil do Norte, acima da Bahia, alguma coisa também para o estado da Bahia. Bem, pesquisando, encontro uma coisa que realmente é curiosíssima, que é o fio condutor para se datar a origem de Martim Soares Moreno. Martim Soares Moreno, como sabem, é aquela personagem quase mítica para os brasileiros, é o marido de Iracema, que vem descrita naquela célebre obra do José de Alencar, que é uma espécie de Almeida Garrett, ou Rochaneiro Plano brasileiro, e que é no fundo, o John Smith com a sua Pocahontas. A Pocahontas é a Iracema. Enfim, entre a lenda e a história há bastante informação. Pois este homem nasceu, por simplesmente, em Santiago de Cacém, e, portanto, era um dado interessante, no qual a historiografia nunca tinha reparado. De maneira que eu depois tive a sorte de ter, enfim, apoio de colegas muito mais sabedores do que eu, brasileiros do Ceará, e, portanto, encontrou-se aí um fio condutor engraçado. Isto para mim é uma mera digressão, enfim, paralelamente à minha investigação principal. E depois, também quase por casualidade, dou por mim a estudar uma aldeia do concelho de Mértola, que os arqueólogos tinham desprezado um bocado, que é Espírito Santo. E em Espírito Santo nasceu, nada mais nada menos, o António Raposo Tavares,
O António Raposo Tavares é o grande bandeirante de São Paulo, é uma figura, enfim, façanhuda, ao contrário deste meu conterrâneo de Santiago de Cacém, é um tipo simpático, que casou-se com uma índia, chefiava a nação índia e teve depois ali um papel importante quando foi preciso expulsar os holandeses com os índios. Não, o Raposo Tavares é um tipo do interior do Alentejo, enfim, cristão novo, embora com recaios nobres, é um tipo que negociava índios. Portanto, estes bandeirantes de São Paulo compravam e vendiam índios, portanto, é uma espécie de escravocratas à valete. Bem, mas é o homem que delimita, como sabem, boa parte do perímetro do Brasil moderno, tem uma rodovia em São Paulo e, enfim, é um dos patriarcas da história brasileira. Bem, como é que a gente conseguia explicar que este homem nascesse em Espírito Santo? Era uma família de Beja, não havia aparentemente nenhuma ligação, alguma coisa tinha que estar errada aqui. E por acaso, depois estudando as fontes deste período e a história da arte, esta vantagem que mete-nos nos arquivos, acho que consegui perceber, e pelo menos os colegas do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, da Universidade de São Paulo, digamos, ratificaram esta, vamos lhe chamar entre aspas, tese, que o António Raposo Tavares estava ali por uma razão muito simples. Passava por ali a velha Via da Prata, era uma via de comunicação. Os Raposo Tavares eram grandes comerciantes de trato grosso, sobretudo os raposos, em Beja. A Inquisição de Évora não caçava tanto, isto é uma indicação que eu devo ao professor Borges Coelho, não caçava tanto no seu próprio território, não iam caçar os seus próximos, onde eles tinham, digamos, as rendas mais diretas. Caçaram muito em Serpa e em Beja. E fizeram uma espécie de razias, uma espécie de intervenções lá com os seus funcionários, e os pais do Raposo Tavares, a mãe estava grávida e fugiram para a Serra, tiveram receio de serem molestados naquelas circunstâncias. E fugiram para um sítio em que só alguém que tivesse muitos contactos locais é que podia ser encontrado, porque era um sítio realmente inóspito. E, portanto, acho que percebi um bocadinho como é que funcionava a sociedade de Beja daquele tempo. Agora, nos últimos anos, tenho dedicado a outra personagem um bocadinho maltratada, essa não tem grandes segredos, a não ser fazer justiça, que é uma grande escritora, Madre Mariana Alcoforado, a autora das Leis Portuguesas, que uma historiografia local pouco informada quis desligar do seu contexto. Ou seja, apresentou uma espécie de libertina, enfim, uma figura mais mítica do que real. Ora, o que acontece é que a Madre Mariana Alcoforado tem uma consistência histórica perfeita. Sabemos o nascimento, a infância, a família, sabemos como professor, e sabemos que era uma pessoa culta, que tinha certamente formação humanística, tinha uma belíssima letra e era a escrivã do convento. E conhecemos até alguns escritos seus. Ora, é uma grande injustiça, sabendo tudo isto, os bejenses não sabemos qualquer coisa no sentido de inverter essa situação. Como o tempo já é escasso, não vou falar-vos de outra coisa que fiz profissionalmente na vida e que faz parte do meu percurso, que é a Casa dos Patutos. O que é que, como, digamos, corolário deste trabalho, nós talvez pudéssemos ver um bocadinho o caso do Baixo Alentejo como uma referência? É que no Baixo Alentejo, isto não é só o trabalho que tenha sido feito no Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese, é o trabalho de outros agentes, é o trabalho, por exemplo, do campo arqueológico, a quem nós temos sempre prestado o devido tributo, é o trabalho, inclusivamente, de um grupo de arqueologia importante que existiu em Aljustrel, ou, se quisermos, da antiga Associação de Defesa do Património de Beja, é que aquele território conseguiu transformar o património numa mais-valia e numa alavanca para o desenvolvimento. Ou seja, se nós fizéssemos um estudo estatístico da realidade local, se nós fôssemos sérios, além da política, e se quiséssemos mesmo perceber, dentro do nosso país, como sabem, condena no interior um certo ostracismo, enfim, é um país que está todo concentrado no litoral e, sobretudo, em duas grandes cidades, mas se quiséssemos ser sérios com portugueses e esse estudo fosse feito, íamos chegar à conclusão de que nos territórios do interior há basicamente dois tipos de desenvolvimento local que resultou, ou que resultaram. Um é aquele que está associado às universidades. Curiosamente, não aos politécnicos, mais às universidades. Houve universidades como a UTAD, em Trás-os-Montes, a Universidade da Beira Interior, a Universidade do Algarve, que conseguiram lançar esteios e conseguiram, em cursos tecnológicos, mas também em cursos humanísticos, criar uma dinâmica regional. Por exemplo, não por acaso, um dos melhores museus da Beira é o Museu dos Benefícios, que é um museu universitário, depende da universidade. Então, isso é, pelos vistos, a academia serve para alguma coisa. O outro exemplo, também interessante, é aqueles sítios onde houve um trabalho cultural que depois passou para a área do turismo e para a área do desenvolvimento. E o Baixo Alentejo é claramente um caso destes. Portanto,
não vos posso aqui dar indicadores exatíssimos, mas posso-vos garantir que se forem a Sines, se não estiverem lá um mês e forem a seguir, não vão reconhecer, porque a cidade está em dinâmica e a cultura está metida na cidade. Mas se forem a Beja, por exemplo, mesmo em temporada baixa, vão encontrar bastantes cidadãos estrangeiros a circular, e já não vos falo da época. Provavelmente a única zona do Alentejo que neste momento está numa depressão profunda e que ainda não conseguiu encontrar o seu modelo é a zona de Porto Alegre, que é o Alto Alentejo. Está metido ali num buraco, digamos assim. Portanto, terminando, eu diria que o nosso trabalho como investigadores, como cientistas sociais, como humanistas, acaba por conseguir também impregnar um território, se o fizermos com algum cuidado, e sobretudo, se tivermos a humildade de trabalhar em parceria, nunca esquecermos o lugar de quem nos antecedeu. Nós temos que ser muito gratos. Eu sou gratíssimo a pessoas como a Bela Viana, que não conheci, ou Túlio Espanca, e há outros. E, por outro lado, temos a possibilidade de trabalhar em rede. Neste momento, o Baixo Alentejo tem uma grande falha, que é a Universidade de Évora está um pouco distante. Distante, eu diria, mais psiquicamente do que fisicamente. Está um pouco distante. Um politécnico não é uma universidade, tem um esforço que faça nesse sentido. É politécnico, está mais virado para a componente técnica. E, por último, há uma dificuldade que é esta. Descuidam-se muitas publicações. E os investigadores, se não publicam, é como uma planta que não tem solo, não é? Quer dizer, o nosso corolário, nós só consideramos o nosso trabalho realmente consumado, conseguimos vê-lo de forma cá fora. Quando isso não acontece, é uma desgraça. E eu tenho pena, mas não está nas minhas mãos, resolver isso. Beja, que já teve uma revista de referência, que era o Arquivo de Beja, que foi das revistas mais importantes do seu tempo, não publicou o Arquivo de Beja há 20 anos. Quando agora sair o próximo volume, os artigos estão todos desatualizados, mas publica só por uma questão testemunhal. É uma dificuldade que temos. Em contrapartida, temos um grande orgulho no que fazem alguns parceiros nossos, é o caso de Bertola, que põe cá fora 3 ou 4 livros por ano. Nós, até à data, também estávamos com esse ritmo, 3 ou 4 livros por ano, e só não nos abalançámos a uma revista porque achamos que é absurdo irmos fazer novas iniciativas, o que interessa é ressuscitar as que já existem. Portanto, enfim, é um caso modesto, mas é um caso, permite-me isto aqui, Sr. Professor, desculpe-me isto, como brilhante académico que é, mas temos aqui uma pontinha de orgulho em que isto tenha funcionado. Quer dizer que, afinal, nós, os das humanidades ou das artes, não somos tão inúteis assim como pode parecer à primeira vista. Muito obrigado.